Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 19 de setembro de 2020, são 21 horas e 23 minutos. Lição número 4. Saul. Somente ser escolhido não faz a diferença. A lição da classe de jovens, os bons e maus exemplos, aprendendo com homens e mulheres da Bíblia. Se você já serviu o exército, ou está próximo de servir o exército, geralmente, isso é mais para homem, né? Geralmente é mais o homem que é obrigado a servir as Forças Armadas. Quando vamos fazer uma seleção no exército, chegamos lá e há alguns critérios. Alguns são escolhidos, outros não. Então a questão é, o soldado, aquele soldado que enganjou no exército, que ele chegou no exército, enganjou não, que chegou agora no exército, ele será um bom soldado por ser escolhido? Não, o fato dele ser escolhido não quer dizer que ele será um bom soldado. E aqui nesta lição nós veremos que Saul, apesar de ter sido escolhido, não foi um bom rei, não fez a diferença para o seu povo e para o povo de Deus. Texto do dia. Arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. 1 Samuel capítulo 15, versículo 11. Síntese. Em sua soberania, Deus pode rejeitar pessoas que escolhem desobedecê-lo, ainda que tenham sido chamadas para uma grande obra. Então veremos aqui algumas questões no decorrer desta lição. Você que está chegando agora, os nossos vídeos saem sempre aos domingos, às 11h30 da manhã, a classe de adultos, ao 12h30, a classe de jovens, à 1h30 da tarde, os juvenis, e às 14h30, a classe de adolescentes. Comentários na introdução. A palavra de Deus mostra exemplos de pessoas que começaram bem e terminaram mal. Nesta lição veremos o primeiro rei de Israel. Saul, escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel, ele se deixou levar pela obediência parcial, pelo ciúme e inveja, e acabou sendo substituído. Veremos que Deus não possui predileção por pessoas que desprezam a obediência e que pouco caso fazem daquilo que ele diz. Em outras palavras, independente do que você foi chamado, você precisa ser obediente, porque não é porque você é pastor, ou porque você é missionário, ou porque você é dirigente do círculo de oração, ou porque você é conselheira ou conselheiro, independente da sua questão eclesiástica, Deus não tem o culpado por inocente. Então, sim, todos nós estamos debaixo da obediência de Deus. Nós precisamos obedecer a Deus independente da nossa situação eclesiástica, independente se somos apenas membro, como diz, né, somos apenas membro ou pastor, independente do que seja. O início sobrenatural, o contexto histórico. Quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disserem, porei sobre mim um rei, assim como tem todas as nações que estão em redor de mim, porás certamente sobre ti como rei aquele que escolheu o Senhor, teu Deus. Dentre teus irmãos porás rei sobre ti, não poderás pôr homem estranho sobre ti, que não seja de teus irmãos. Nós vemos que tudo que nós venhamos fazer, nós precisamos fazer nossos planos, fazer os nossos projetos, mas a resposta vem da boca de Deus. Você pode projetar algo para o seu negócio, para a sua empresa, para a sua família, para a sua vida financeira, ou seja lá o que for, e até mesmo na congregação, na sua igreja, mas a resposta terá que vir de Deus. Independente do que nós fazemos, nós precisamos consultar a Deus para ver se Deus está no negócio, porque senão, se nós ficarmos na desobediência, ou mesmo achar que nós somos capazes de fazer alguma coisa, nós certamente fracassaremos. Mas se nós estivermos com o Senhor na vontade de Deus, Ele certamente nos dará vitória. E vemos aqui uma outra questão importante
que é a questão de as pessoas que forem escolhidas precisam ser entre irmãos. O que é isso na prática? Quando nós vamos escolher alguém, principalmente para liderar alguma coisa dentro da congregação, dentro da igreja, dentro do templo, nós precisamos compreender que nós precisamos escolher alguém de dentro, alguém dos irmãos. Por quê? Para que não venha uma pessoa de fora e venha fazer algo que não está dentro da vontade de Deus. Nós precisamos fazer com que as pessoas que sejam escolhidas sejam pessoas nossas e não pessoas do mundo, por exemplo, ou alguém que tenha um cargo público, ou seja lá o que for, que tenha alguma certa influência na cidade e possa vir, por exemplo, ter na igreja. Não, de forma nenhuma. Aquele que escolher tem que estar dentro da igreja, tem que estar dentro da congregação, precisa ser um de nossos irmãos. E certamente, se for o caso, depois que nós escolhermos, precisamos consultar a Deus para ver se é aquilo mesmo que o Senhor requer, porque tudo precisa partir da parte de Deus. É de Deus que vem a resposta da boca. Escolhido por Deus. Esses textos deixam claro que Deus conduziu as circunstâncias. Samuel também compreendeu que o Senhor havia escolhido Saul como rei de Israel. O texto diz ainda que Saul seria ungido para trazer livramento ao povo de Israel contra os filisteus. Tais declarações e a forma como tudo aconteceu mostram que Saul foi escolhido por Deus. Vemos que Saul foi escolhido por Deus, foi designado por Deus para ser capitão do povo. E uma grande honra de ser não somente o rei de Israel, mas o primeiro rei de Israel. Ser o primeiro, aquele que o Senhor escolheu. Olha que tamanha honra Saul teve em sua vida. Foi escolhido por Deus para fazer a diferença no povo de Deus. E fez. No início, nós veremos que haverá algumas situações. Ele parcialmente começou bem, mas terminou da pior maneira possível devido à desobediência a Deus, porque pensou de repente em seu coração que sozinho conseguiria fazer algo e aconteceu a pior coisa que poderia acontecer. Sinais de sua vocação. Saul recebeu um lugar de honra numa refeição em que Samuel havia convidado 30 homens. Após isso, Samuel diz que Saul foi escolhido por Deus e acrescenta que as jumentas de Quis, pai de Saul, foram achadas e que ele encontraria um grupo de profetas profetizando logo em seguida e se tornando um novo homem. A orientação divina era que, após esses sinais se cumprirem, Saul saberia que Deus era com ele. Esses sinais se cumpriram no mesmo dia. Deus não apenas escolheu Saul, mas mostrou por sinais que estaria com o primeiro rei de Israel. Você nota que o Senhor, antes mesmo dele escolher, Deus deu um sinal para ele, o que aconteceria, que era uma forma de Deus confirmar a Saul que de fato Deus estaria com ele. E olha que quão bom é quando nós fazemos algo para o Senhor e de antemão, antes de acontecer algum sinal, Deus nos dá algum sinal e diz: vai acontecer isso e vai acontecer assim, desta maneira, porque assim você saberá que eu sou contigo. E acontece exatamente da forma que Deus disse que iria acontecer. Olha que tão grande bênção que é. Nós ficamos maravilhados com tais coisas. Por quê? Porque sabemos assim que Deus confirma o que ele disse. Deus confirmou através de sinais a Saul que de fato estaria com ele. Então não poderia haver dúvida no coração de Saul. Saul deveria estar voltado para Deus, porque Deus prometeu a ele que faria tais coisas e tais coisas aconteceram. Apontado por Deus, Samuel convocou o povo para Mispa e lá mostrou o seu rei Saul. Ele era um homem alto, mas estava escondido entre a bagagem. Foi necessário que Deus apontasse a Samuel que Saul estava escondido entre as bagagens. Mesmo tendo se escondido, Saul foi aclamado pelo povo com as palavras: viva o rei. E a palavra de Deus registra que os filhos de Belial desprezaram Saul.
Esses textos deixam claro que Saul foi escolhido por Deus, não apenas pela revelação dada a Samuel, mas também pelos sinais que se seguiram da parte do Senhor. O Deus que escolhe é o mesmo que mostra sinais de sua escolha. Quando vamos sempre fazer algo, quando nós pedimos a Deus, como foi o caso, por exemplo, de Gideão. Gideão teve o seu chamado e Gideão pediu um sinal a Deus. Na verdade, pediu dois. E os dois se cumpriram. Então, Gideão, assim, entendeu que Deus, de fato, estaria com ele, porque tais coisas só aconteceriam se, de fato, tivesse uma intervenção de Deus. Então, muitas das vezes, as pessoas põem dúvidas no seu coração. Agora, existe um outro parecer, né, sobre a questão dos sinais. Existem alguns sinais que acontecerão, mas que é algo meio que óbvio que acontecerá. Então, me lembro que certa vez aconteceu uma coisa na minha congregação, quando eu era líder de mocidade. Um jovem estava desejando uma jovem, queria namorar com uma jovem, e ele pediu um sinal. E o sinal que ele pediu era um sinal óbvio que aconteceria. Então ele virou para mim e disse: não, eu falei com Deus que ia pedir, Deus que acontecesse assim, 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 e aconteceu, então é de Deus. Eu virei para ele e disse: olha, o que você está fazendo não é certo, porque isso era certo que aconteceria. Ele: não, isso é de Deus. Aconteceu que ele até namorou a menina por alguns dias, mas veio depois disso um escândalo. Por quê? Porque não era de Deus. Ali no ponto ali específico, eu compreendo que Deus não prepara ninguém para alguém. Para não acontecer igual aconteceu com Adão e Eva, quando Adão pecou e foi falar para Deus que a mulher que tu me deste. Então, eu acredito muito na questão do livre-arbítrio. Você escolhe com quem você quer casar. Agora, quando Deus confirma que ele está no negócio, que aquilo ali agrada a ele, é uma outra história. Então foi aqui a questão. Ele queria que Deus confirmasse, só que a confirmação dele seria uma coisa óbvia. Então nós precisamos compreender que quando é de Deus, alguma coisa de Deus, Deus primeiro ele fala alguns sinais. Agora, você também pode provar a Deus? Claro que você pode provar a Deus, como foi o caso de Gideão que eu acabei de dizer. Você pode pedir uma direção a Deus, pedir uma confirmação. Eu já fiz isso na minha congregação uma certa feita. Eu pedi a Deus uma confirmação e Deus me deu uma confirmação exatamente da forma que eu pedi que acontecesse. Então eu entendi que era uma coisa extremamente difícil de acontecer e de fato aconteceu e foi de fato algo de Deus. Então nós podemos sim pedir uma direção a Deus, mas que nós venhamos, claro, pedir dentro da vontade dele e não algo óbvio, né? Cometendo erros no meio do caminho, uma desobediência completa. Apesar de todos os sinais demonstrados e da honra e autoridade dadas por Deus, Saul desobedeceu ao Eterno diante de uma batalha contra os filisteus. Saul descumpriu a ordem de Samuel de esperar o retorno do profeta para oferecer um sacrifício. Saul mesmo sacrificou sem ter autorização de Deus para fazer isso e recebeu uma dura resposta. Fazer aquilo que não está na sua jurisdição. Muitas das vezes acontece, às vezes até que a pessoa não age de má fé na congregação e quer fazer algo que não é para ele fazer. Mas ele vê que ninguém está fazendo, ele vai lá, mete a mão para fazer. Bom, quando nós fazemos algo que não é para nós fazermos, dependendo da situação, é louvável. Você teve uma atitude de fazer algo que ninguém estava fazendo, mas você viu que precisava ser feito. Então é uma atitude louvável. Entretanto, há situações na igreja que se ninguém está fazendo, você também não pode fazer por você não ter autorização, no nosso caso aqui, do dirigente, do pastor, da pessoa que está de frente. Então, se ele não te deu uma autorização para uma determinada situação que você sabe que é pro ministério fazer, então você não pode fazer. Você só pode fazer se caso você tiver autorização. Entretanto, é bem verdade que nos dias atuais há pessoas que são extremamente desobedientes aos ministérios e acabam fazendo a coisa de qualquer maneira. E não é assim, Deus não se agrada desse negócio. A desobediência sempre irá contra a vontade de Deus. Então, se porventura você não tem autorização para fazer algo, não faça, a não ser que você
que é algo que não terá nenhuma implicância ministerial ou coisas do tipo, ou caso mesmo espiritual. Uma obediência parcial. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. O Senhor havia decretado o fim do reinado de Saul. O Deus que escolhe é o mesmo que pode rejeitar uma pessoa por causa de suas atitudes. O fato de alguém ser escolhido por Deus, no decorrer do caminho, ele pode se desviar dos caminhos do Senhor, mesmo estando na igreja, mesmo estando dentro. É possível de pessoas que começaram bem o ministério e no decorrer do tempo saíram da vontade do papai, saíram da vontade de Deus. E Deus, sim, Deus rejeitará, porque Deus é um Deus vivo, é um Deus enérgico. Então o Senhor, ele certamente irá cobrar tais situações. Deus requer santidade, como diz lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, Hebreus 12, 14. Então nós veremos que o Senhor sempre vai fazer a sua vontade. Agora, se você foi escolhido, independente das circunstâncias que você passa, você precisa continuar firme no caminho do Senhor, independente do caminho que você está passando, das circunstâncias, você precisa continuar obediente ao Senhor para que o Senhor não venha te rejeitar. Outras atitudes erradas. Jonatas, seu filho, provou mel naquele mesmo dia, sem saber do que seu pai falara, e se não fosse o povo para preservar a vida do jovem, Saul teria matado seu próprio filho por um voto impensado, feito num momento de estresse de guerra. Saul sentiu-se incomodado após a vitória de Davi sobre Golias, com a vitória de Davi com Golias, com o cântico das mulheres, que atribuíram um valor maior para a vitória do adolescente, e procurou matar Davi. Em sua busca desenfreada por matar o jovem pastor, que agora era um guerreiro, Saul ordenou a morte de 85 sacerdotes e de todos os habitantes da cidade de Nob, porque Davi havia fugido e passado naquela localidade. Após uma guerra, e até mesmo durante a guerra, o soldado precisa estar bem alimentado, até porque para guerrear ele precisa estar firme, precisa estar forte, precisa estar nutrido para que venha vencer e ajudar os seus companheiros naquela grande peleja. E após a guerra, Saul teve uma decisão estranha. Ele impediu que os seus soldados comessem algo, e seu filho comeu mel naquele mesmo dia, e Saul quis matar o seu próprio filho por uma questão de um voto completamente desnecessário. Vemos, por exemplo, o caso de Jefté, que sacrificou sua filha por um voto impensado, por uma situação impensada. Então vemos que quando nós vamos fazer um voto, nós precisamos ser sábios. Você não vai fazer um voto a Deus num momento de aflição, num momento de angústia, porque no momento de angústia você é capaz de falar e votar qualquer coisa. E é nisso que mora o perigo. A Bíblia vai falar que é melhor que você não faça o voto do que fazer e não cumprir. Então, se você fez um voto a Deus, você precisa cumprir. Mas que tipo de voto você fez? Veja que coisa estranha que Saul, como rei, e aqui até tinha uma ideia de capitão também de guerra, fez com os seus soldados. Depois de uma batalha, todo mundo exausto, ele fez com que as pessoas apregoassem um jejum depois disso. Não, isso é inválido, isso é desumano. Então veja que Saul não teve o coração voltado para Deus. Saul estava tão distante que pensou até em matar o seu filho. Então vê que Saul estava completamente já despreparado, já estava fazendo coisas erradas que não estava dentro da vontade de Deus. Um fim desastroso para o primeiro rei de Israel. O preço de não se ouvir e obedecer a Deus, o preço de tanta indiferença para com as coisas de Deus resultou no silêncio do Eterno para com Saul. O princípio vale para os nossos dias. Para que buscar a orientação do Senhor, se essa busca não é acompanhada na mesma intensidade pela obediência?
Imagina que você está passando uma situação muito difícil e você pede direção a Deus. Deus te dá uma direção e você desobedece. A pergunta é, para que valeu a sua consulta a Deus? Para que você consultou a Deus? Uma vez que você consultou, Deus te deu uma resposta e você está desobediente a essa resposta. Vemos que muitas das vezes no nosso caminhar, nós fazemos coisas e nós, muitas das vezes, equivocadas. Por quê? Porque nós não consultamos a Deus. Queremos fazer o que está no nosso coração e não no coração de Deus. E aí é que mora o perigo. Então, muitas das vezes as pessoas acabam, principalmente jovens, afoito com as coisas da vida, principalmente em questões de namoro, por exemplo, estão muito afoito, que em parte é natural. Eu digo natural, mas não é que seja uma norma, é natural, acontece. Entretanto, não é por isso que você vai pedir uma direção a Deus, ou Deus no silêncio não te responde nada, e você fica afoito, fica desesperado, desesperada, quer uma solução a qualquer custo e troca os pés pelas mãos. Aí não. Se você pedir uma orientação a Deus, faça o que Ele te ordenou fazer. Obedeça à vontade de Deus. E se Ele ficou em silêncio, então você recua. Porque geralmente, quando Deus está em silêncio, geralmente é porque a resposta é não. Então você fica em silêncio. Então você, da mesma forma que Deus fica em silêncio com você, você recua, mas continua pedindo direção a Deus, que certamente Ele te dará. Buscando resposta no mal. Saul, diante da batalha contra os filisteus, que seria a sua última, resolveu procurar uma feiticeira, para que lhe servisse de mediadora com o sobrenatural. Ele havia consultado ao Senhor, mas não obteve resposta por nenhuma das formas costumeiras. O preço a ser pago pela desobediência foi o silêncio de Deus. Engraçado que Saul está começando a ficar pior, né? Cada dia que passa, parece que Saul fica pior, né? Parece não, fica mesmo. Ele pede uma direção a Deus e fica na desobediência. E agora ele busca uma feiticeira. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor, já que tu não me responde, já que tu não quer resolver o meu problema, eu conheço alguém, talvez melhor do que a ti, que vai me dar uma solução. Bom, a Bíblia diz em Jeremias 33:3: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então isso nós vemos que nós precisamos sempre consultar a Deus e não consultar feiticeiros, outros tipos de situações. Nós consultamos a Bíblia e a Deus. Nós buscamos a Deus em oração, jejum e palavra. Temos fé que o Senhor irá nos responder. O fim de um reinado. Saul termina sua história dando fim à própria vida. Após deixar de ouvir as orientações de Deus, Saul se viu sozinho e cercado por inimigos. Perdeu 3 de seus filhos na batalha antes de se matar e deu fim à sua história de forma triste. Cremos que esse não era o projeto de Deus para Saul. Quando o Eterno o escolheu e o ungiu pelo ministério de Samuel, se ele tivesse respeitado os mandamentos do Senhor, seu reino seria confirmado para sempre. Saul conseguiu fazer a pior coisa possível. Ele, depois de desobedecer a Deus, não ficar na vontade de Deus, consultar uma feiticeira, agora ele dá fim à sua vida. Comete o suicídio. O suicídio, não há salvação para quem comete suicídio. Então vemos como diz Êxodo 20:13, 1 João 3:15, nos confirmará este negócio. Lembrando que a questão de não matarás é uma questão de não assassinarás, ou seja, não mate ninguém com intenção. O suicida, ele tem a intenção de matar, então por essa razão ele perde a salvação, porque ele tem a intenção de matar. No caso, se matar, né? Mas não deixa de ser intencional. Então vemos que Saul se perdeu, foi escolhido por Deus e se perdeu. Ele não fez nenhuma diferença. Então, muitas das vezes, você que está no caminho certo do Senhor, continue firme no caminho, porque você certamente não fará como Saul, você fará a diferença. Conclusão: ser escolhido por Deus para uma obra ou ministério não nos isenta de andar de acordo com os padrões de Deus. Saul obteve do Eterno uma chamada que foi confirmada por sinais.
Entretanto, ele perdeu o reino ao não andar de acordo com as orientações de Deus. Não basta ter uma chamada do Senhor, é preciso ser obediente em todo o tempo, pois isto certamente garantirá a presença e a orientação dele conosco. Saul tinha tudo para ser, talvez até o maior rei de Israel. E ainda que não fosse o maior, já teria a honra de ser o primeiro e foi escolhido por Deus. Então veja que somente ser escolhido não fez nenhuma diferença. Mas você, jovem do Senhor, você está no caminho do Senhor, você está no caminho certo. O Senhor te chamou para uma grande obra e você certamente ficará firme. Apesar das situações da vida, apesar das dificuldades da vida, você se manterá firme, porque você certamente consultará a Deus, vai consultar a sua palavra, vai ter orientação do Senhor, vai ter orientação da sua palavra, vai consultar o seu pastor numa situação de aconselhamento, você vai procurar o seu pastor ou até mesmo uma irmã do círculo de oração, vai buscar sempre uma palavra de Deus, da parte de Deus para a sua vida. Então certamente você fará a diferença na sua igreja, na sua sociedade, na sua casa, na sua família, na sua escola, em todo o ambiente que você chegar, você vai fazer a diferença. As pessoas notarão a sua presença. Por que vão notar a sua presença? Porque você é cheio de Deus, você tem o Espírito Santo na sua vida. E quem tem o Espírito Santo na sua vida, quando chega em algum lugar, independente do lugar que seja, as pessoas sentem a diferença. Então que o Senhor em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tenha uma boa aula. Tchau!